Então, basicamente, a gente tem a informação sendo inserida pelo usuário numa ponta, através dos dispositivos de entrada, sendo processada pelos processadores, sendo passada para as memórias e sendo devolvida para esse mesmo usuário através dos dispositivos de saída. É esse o fluxo da informação nos sistemas computacionais. Carregando. Produção PCD na escola. Aulas. Luiz e Suelen. Site www.pcdnaescola.com.br. Logomarca do PCD na escola. Linhas horizontais e códigos futuristas levam ao título. Curso Leitores de Tela. Subtítulo. Aula 2. Entendendo o que é um computador de verdade. Plano de fundo em tons azuis e letras na cor branca. O leitor de telas, ele é um programa, né? Ele é um software de computador. Então, quando eu digo que aquela informação que a pessoa com deficiência visual recebe vai ser o produto da interação do leitor de telas com o sistema operacional e com o que a pessoa está tentando acessar, seja um site ou um aplicativo e tudo mais, em último caso, eu estou dizendo que a pessoa vai ter o retorno da interação de 3 programas. O que ela quer acessar, o sistema operacional e o leitor de telas. Então, o leitor de telas, por ser um programa, requer que a gente tenha um entendimento mínimo sobre o que de fato são computadores e programas de computador. E é isso que a gente vai fazer hoje, esse nivelamento. As pessoas que não são da área de tecnologia, para quem é da tecnologia, é meio que arroz com feijão. Mas as pessoas que não são da área de tecnologia, que usam tecnologia por força do seu trabalho, então, os professores, eles atuam no magistério, mas eles preparam suas aulas através de computadores e celulares. Mas eles não são entendedores do funcionamento específico desses dispositivos, né? Então, todos os profissionais, ou a grande maioria dos profissionais de fora da área de tecnologia, não sabe como que a tecnologia funciona. É muito abstrato para essas pessoas definições. Então, muitas pessoas, se você perguntar para elas assim, o que é um computador para você? Elas vão dizer que o computador é aquele que fica em cima da mesa, seja no escritório ou seja na sala de casa. E para muitas dessas pessoas, o computador de mesa é diferente do notebook. E a palavra computador é sinônimo para muita gente de computador de mesa, né? E tem coisas que são computadores e que as pessoas sequer imaginam, né? Como, por exemplo, um avião. Um avião, hoje em dia, pode ser considerado um computador gigantesco com pessoas como eu atuando na indústria aeronáutica, produzindo softwares para aviões, né? Para poder facilitar a atividade aeronáutica, né? E as pessoas não pensam no avião como um computador gigante. Elas também não imaginam que hoje em dia os carros têm profissionais de computação, porque tem software dentro dos carros. Elas costumam restringir a computadores de mesa, separar isso de notebooks e smartphones e tablets e categorizar esses dispositivos como categorizariam carros e motos, por exemplo. A produção vai pôr aí na tela pra gente uma definição formal do que seria um computador, pra gente trabalhar em cima de definições. Máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Beleza, então, um computador é todo e qualquer dispositivo capaz de realizar cálculos e capaz de realizar processamento, né? Na minha leitura, isso ainda fica bastante abstrato para quem não é da área de computação.
E eu entendo até você seguir essa linha de raciocínio, se você não for da área de tecnologia, porque muitas pessoas olham para o computador e enxergam diversidade de informações, né? O computador produz imagens, o computador exibe vídeos, ele exibe áudios, ele imprime textos, ele imprime até mesmo braille, faz impressões 3D. Então, ele tem variedade, né? Diversidade de informações. Então, como que no fim das contas tudo são apenas cálculos e impulsos elétricos, né? Eletricidade, para resumir. E para poder explicar esse conceito, a gente vai fazer uma comparação. A comparação com o nosso próprio corpo, né? O corpo humano. Em uma conversa entre duas pessoas, existem muitas ações que são feitas de forma automática pelo nosso corpo, ações essas que a gente não precisa pensar para executar, porque são feitas, como eu falei, de forma automática. Então, nesse exemplo de duas pessoas conversando, uma pessoa fala, a outra pessoa ouve, ou elas se comunicam através da língua brasileira de sinais, aqui no Brasil, no caso. E enquanto elas desempenham essa tarefa de conversar, muitas subtarefas estão sendo feitas dentro do corpo de cada uma delas. Então, o cérebro recebe a informação através do ouvido, por exemplo. Essa informação que entra através do ouvido é captada e vai para o cérebro para ser processada, né, para passar por um processamento. Após essa informação ser processada e nós, seres humanos, fazermos aquele famoso entendi, aí você vai responder a informação que você recebeu, processou e entendeu. E aí você vai falar, né? E aí você vai dar um retorno. Em nível biológico, né? Em nível de biologia, nós estamos tendo trocas elétricas, químicas e neurológicas, né? A ação de conversar no nível mais básico do nosso corpo, que é o nível biológico, nada mais é do que uma troca de impulsos elétricos, substâncias químicas e comunicação de neurônios, né? Que faz com que todo esse mundo complexo de informações que a gente tem possa funcionar, né? Então, o nosso mundo ele já é complexo em termos de informações. Quando essas informações são traduzidas para o nível químico, para o nível de neurônios e para o nível biológicos, é como se a gente tivesse um volume ainda maior, porque entram todas as outras ações que a gente não enxerga, que a gente não para refletir no dia a dia. Eu falando aqui nesse momento, eu não penso, meu Deus, estou tendo diversas trocas elétricas, químicas e neurológicas para poder fazer essa ação de dialogar, nesse caso com a câmera, né, porque não tem ninguém aqui. Mas é nesse sentido, o computador, ele funciona de uma forma semelhante, né? As informações, elas são inseridas no computador através daquilo que a gente chama de dispositivos de entrada. E o que seriam esses dispositivos de entrada? São equipamentos que integram os computadores e que são responsáveis por permitir que a gente coloque informação dentro do computador. Então, um teclado, ele é um dispositivo de entrada? Sim, um teclado é um dispositivo de entrada. O mouse, que eu clico, né, que fico mexendo na tela lá e tal, ele é um dispositivo de entrada? Sim, ele é um dispositivo de entrada, porque o usuário consegue colocar informações dentro do computador através dele. O touchscreen dos smartphones e do tablet, que você coloca o dedo e vai manipulando, é um dispositivo de entrada? Sim, é um dispositivo de entrada. Então, os dispositivos de entrada permitem com que as informações entrem no computador. Então, se você estiver digitando um texto, você vai ouvir a letra ou visualizar a letra. Se você estiver numa chamada, você vai perceber a interação com as outras pessoas. Isso no nível macro, né? Porque no nível micro, assim como no nosso corpo são trocas químicas e elétricas, no computador são trocas elétricas. Eu pressiono uma tecla no teclado e aí, no nível mais básico do computador, no nível mais fundamental do computador,
que seria o equivalente ao nosso nível biológico. Essa tecla que eu pressionei no meu teclado, ou no meu touchscreen, ou no meu mouse, gera um código único, chamado de números binários, que são combinações elétricas que, quando juntas, executam a ação que eu quero, né? E no nível mais elementar do computador, é isso que acontece, trocas elétricas. 0 ou 1, está ligado ou não está ligado. Circuitos permitem a passagem de corrente elétrica, não permitem a passagem de corrente elétrica. No nível elementar, né, no nível de eletricidade, é tudo reduzido a isso dentro do computador, tal qual no nosso nível biológico é tudo resumido a ações de impulsos elétricos, troca de comunicação entre neurônios e substâncias químicas, né? Então, uma vez que eu inseri as informações dentro do computador através dos dispositivos de entrada, elas vão ser processadas. Por quem? Pelos processadores. Quem são os processadores? Eles são considerados o cérebro do computador, porque eles vão processar os cálculos para executar as tarefas que o usuário quer, né? Seria como o nosso cérebro. Uma pessoa que enxerga, ela capta a imagem através do olho, porém, não é o olho que dá sentido para a imagem. Quem dá sentido para a imagem é o cérebro, né? O cérebro que faz o processamento da imagem, ele recebe e ele faz a decodificação dessa imagem, e aí você faz, estou vendo uma árvore, ou estou vendo um carro passando na rua, né? Mas quem faz esse processamento é o cérebro, né? E no computador é o processador. É ele quem faz os cálculos para poder realizar as tarefas que você quer. Ouvir música, abrir a Netflix, o Spotify e toda a infinidade de tarefas que podem ser feitas com os dispositivos computacionais. Nos computadores, a gente também tem os conjuntos de memória, né? Que, para fazer uma analogia bem esdrúxula, também se dividem, assim como no nosso corpo. No nosso corpo, a gente tem a memória de longo prazo, que é onde estão as nossas lembranças de infância, os traumas também, né? Principalmente, os traumas marcam mais às vezes. E a memória de curto prazo, né? A memória daquela que, quando você dormir, você vai esquecer 90% das coisas. O que eu almocei há 3 meses atrás? Não sei, não lembro. Estava na memória de curto prazo. Agora, em quais escolas eu estudei na minha infância? Memória de longo prazo. No computador, também acontece um processo parecido. As memórias de curto prazo dele, por assim dizer, se chamam memórias RAM, né? A memória RAM é aquela que geralmente está nos comerciais, né? Computador Dell, memória de 16 GB, memória de 32 GB, né? É a memória RAM, que é a memória de execução, que é a que vai abrir os programas quando a gente requisitar eles no computador através do sistema operacional. Então, essa memória de curto prazo, memória RAM. E por que de curto prazo? Porque a partir do momento que eu desligar o computador e não tiver mais energia elétrica circulando nele, tudo que tiver naquela memória será perdido. Dos mesmos criadores de estava fazendo um trabalho da faculdade, faltou energia e não salvou, né? Por quê? Porque estava na memória de curto prazo, a memória RAM não estava salvo na memória de longo prazo. Antigamente, é o que a gente só conhecia como HD, né? Que era hard disk. Isso eu lembro. Hard disk. O inglês aqui, a língua presa não ajuda. Mas os HDs, gradativamente, estão sendo substituídos pelos SSDs, porque são tecnologias mais rápidas, né? A produção vai pôr para vocês aí também uma ilustração de HDs e SSDs. Hoje em dia, a gente está usando cada vez mais os SSDs e eles são o que a gente chama de memória não volátil, né? Comparando com a gente, memória de longo prazo. E por que memória não volátil? Volátil vem de volatilidade ou de circulação de energia. São memórias que mantêm a informação armazenada
mesmo que não tenha circulação de energia naquele momento, né? As informações persistem, permanecem ali, mesmo que a gente não tenha a presença de energia, diferentemente das memórias RAM que eu mencionei anteriormente, né? Então a gente também tem o conjunto de memórias no computador, são parte integrante do sistema computacional. Outra parte integrante dos computadores são os dispositivos de saída. E o que seriam esses dispositivos de saída? São dispositivos e equipamentos através dos quais a informação que está no computador, que foi inserida através dos dispositivos de entrada, processada, passada para as memórias, agora ela vai sair para você, usuário, poder utilizar da forma como você bem entender, né? Então, os dispositivos de saída são projetados justamente para te dar retorno dessas informações. E quais seriam esses dispositivos? Bom, alguns exemplos são monitores, caixas de som, impressoras. É muito importante deixar claro que existem dispositivos que são ao mesmo tempo dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Como, por exemplo, se eu tenho uma tela touchscreen, aonde eu toco para inserir as informações e essa mesma tela me retorna as informações que eu quero, essa tela touchscreen é um dispositivo de entrada, só que ela também é um dispositivo de saída. Então a gente pode dizer que essa tela é, ao mesmo tempo, um dispositivo de entrada e saída. E assim, através desse mapa, a gente consegue desenhar o fluxo de uma informação nos dispositivos computacionais. Então, basicamente, a gente tem a informação sendo inserida pelo usuário numa ponta, através dos dispositivos de entrada, sendo processada pelos processadores, sendo passada para as memórias e sendo devolvida para esse mesmo usuário através dos dispositivos de saída. É esse o fluxo da informação nos sistemas computacionais. E você pode fazer o teste. Esse processo funciona em todos os tipos de sistemas computacionais que eu mencionei anteriormente. Smartphone, coloco o dedo na tela, acesso o que eu quero, ele me retorna. Né? Então, a informação entra pelo dispositivo de entrada, é processada, vai para a memória e retorna para mim na tela. No computador de mesa, no notebook. Esse é o fluxo da informação nos sistemas computacionais como um todo. Até no avião é assim, só que lá quem manipula é o piloto, né? No caso, tem que ter um conhecimento específico para poder mexer naqueles bichos lá. Nosso projeto precisa do seu apoio para se manter. Se você sente que nosso trabalho é útil, quer ajudar a gente a continuar? Então convidamos você a conhecer a nossa página do Apoia-se. Existem diversos planos de apoio e você pode escolher o que melhor se encaixa para você. Nós agradecemos e tamo junto nesse grande consórcio da acessibilidade.